Olha, Rafael, acho que tem um monte de coisa para acrescentar aí. Eu vou dar alguns detalhes do que a gente pensa das nossas coberturas, que não são de hoje, dessas informações, como eu falei ontem, que vão se intercalando, vão fazendo suas conexões com a política, por isso que elas vêm para cá, né? A segurança pública, ela é um ângulo pelo qual o mundo, né, e o Brasil olham o estado do Amazonas, em função desses altos índices, mas de vez em quando de violências que são escândalos. E aí a gente vira, né, o noticiário, né, nacional, internacional. E a própria escândalo da corrupção também é um deles, né? Então, veja, num contexto de violência urbana, de violência do contexto da Amazônia, de rota do tráfico, isso já é problema suficiente. O que acontece agora, com essa segunda operação, quer dizer, você tem uma continuidade de um modo de operar uma pasta, que é apontado por essas investigações como um braço para o crime. Então, assim, por que essas pessoas se sentiram tão à vontade de repetir o mesmo erro dentro de uma pasta que é de segurança pública, que deveria prezar pela repressão aos crimes? Essa é uma pergunta que precisa ser feita e precisa ser respondida, né? Então, aquelas notas que foram colocadas a público pelo governo, eu penso que não respondem a isso. Dizer que não concorda com o crime, na prática irregular, é o mínimo, assim, quem é que vai concordar, né, e dizer que concorda? Não é assim. Então, essas respostas, elas não satisfazem, né, elas não estão à altura da gravidade do problema. É importante saber o novo nome, a gente estava falando, mas é importante saber se haverá novos rumos. Essa é uma resposta que o próprio secretário poderá dar na estratégia dele, né, para a segurança pública e da forma como ele é visto pelos seus pares e também por outros atores, né, dessa contexto da segurança pública no estado do Amazonas. Mas eu penso que há também um dado que é muito importante para esses nomes que foram anunciados, mas que não está sendo falado, que é a corregedoria, né? Claramente é preciso haver novos rumos ou novas estruturas ou novos nomes. Quando eu falo em nome, as pessoas aprovam muito o nome que está na corregedoria, com quem eu falei, né, de ontem para hoje, da Secretaria de Segurança Pública, mas você vê que quando essas condutas suspeitas de corrupção, de ilegalidade, de tudo mais, elas estão no alto escalão, você imagina como está, né, a referência para baixo, né? Ontem mesmo a gente levou um amigo nosso que veio da Alemanha para conhecer o centro, tomar um chopp, ele está de passagem numa terça-feira, tudo bem, vamos lá. E, de repente, do nada, uma abordagem violenta, né, da polícia na nossa frente, e a gente meio que sem saber explicar o que estava acontecendo, ele ficou assustado, e a gente explicou, e para eles talvez, não é das abordagens mais violentas, que nós temos notícia, mas é algo que já foge a um padrão que deveria ser de outro tipo de conduta. Então, assim, essas práticas todas são as mais simples de problemas que tem dentro do contexto da segurança pública do estado do Amazonas. Há na ponta outros graves problemas, né? As pessoas que estão no contexto da nomeação, que atuam na segurança pública, sabem que existe, porque elas falam com a gente, né? Os políticos falam com a gente, né? Então, assim, isso que acontece apontado pela operação, na verdade, é um assunto que já estava ali, né, posto e debatido e colocado como uma preocupação, mas não estava na ponta da preocupação da política pública. Então, tem tudo isso para ser debatido. Os nossos problemas são muito complexos, mas a gente está vendo que a nossa solução é um problema e ela precisa ser encarada como problema e resolvida também. Então, observar e estruturar a corregedoria se torna uma necessidade prioritária para esse governo também. Eu penso que tem mais esse dado, né, porque deve ser observado, e não é o que a gente está vendo, né? Então, assim, algumas alterações, elas precisam ser estruturais para que hajam novos rumos. Essas, então, me parecem imprescindíveis, né, dentro do contexto da segurança pública. E adiar isso, eu penso que é só esperar algo mais grave, inclusive politicamente. A gente já tem falado isso, e isso é muito óbvio, a meu ver. Eu penso que tem esses detalhes aí que precisam ser observados. Uma outra coisa, mas isso já é mais da observação da repórter de política, é
a forma diferente como agiram e interagiram, de certa maneira, com os fatos, o Ministério Público do Estado do Amazonas e o próprio governo do Estado nessa questão da operação. Porque a gente acompanhou já algumas operações no primeiro governo Wilson Lima. Essa é uma que é a primeira deste segundo mandato. O que acontece que a gente costuma ver já como um padrão do Ministério Público? Um Ministério Público discreto, tímido, né, na sua atuação de investigação de irregularidade no governo. Esse é um padrão, infelizmente, é uma imagem que o Ministério Público construiu e precisa desconstruir. E, de repente, há um protagonismo e uma atuação muito incisiva no seu pior vespeiro. Né? Isso é notícia, inclusive. Né? Quando a gente fala assim, quando o cachorro morde a pessoa, não é notícia, mas quando a pessoa morde o cachorro, teve uma alteração, então isso é notícia. Esse, para mim, é um dado que me chama bastante atenção de um Ministério Público que é discreto, tímido nas suas atuações, nas suas obrigações de investigação, e que também não tem pudor de demonstrar publicamente relações de muita proximidade com figuras do Executivo. Esse é um dado. O outro dado é a resposta do governo de uma exoneração rápida, de palavras que não passam pano, né, em relação ao investigado, embora não dê uma resposta para a segurança pública mais decisiva, como a gente colocou, mas a rapidez da nota, a rapidez da exoneração e da nomeação não são padrões que a gente viu serem executados nas últimas operações. E, em alguns casos, pessoas investigadas até foram mantidas no governo em cargos de muita confiança e de administração de muitos recursos também. Então, são esses detalhes que me chamou a atenção também no contexto das relações, né, das ações desses atores políticos todos envolvidos nessa questão.